안녕하세요. 안녕하세요, 여러분. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요, 여러분. 안녕하세요. 안녕하세요, 여러분. 저는 막스입니다. 저는 나눔 한국어에서 8개월 동안 한국어를 공부하고 있어요. 그리고 나눔 일하고 나눔 일을 벌써 끝냈어요. 처음에 한글만 알고 한국어를 못했어요. 그런데 산드라 선생님하고 너무 많이 배워서 지금은 한국 사람하고 이야기할 수 있고 한국 음악을 이해할 수 있고 한국어를 매일매일 잘 할 수 있어요. 한국어는 그렇게 어렵지 않아요. 그래서 선생님하고 공부하면 여러분도 잘 할 거예요. 안녕히 계세요. 안녕하세요. 2023년 한국어 프로젝트 두 번째 수업에 오신 여러분 환영합니다. Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula do Projeto Coreano 2023. Em primeiro lugar, parabéns pelo seu compromisso de estar aqui na nossa segunda aula. Isso mostra que você está realmente comprometido em aprender coreano. E mostrar também que o seu coração é coreano, apesar do seu sangue ser brasileiro. E aprender coreano vai te dar a liberdade de ir para a Coreia e desfrutar desse país e dessa cultura com todo o seu coração. Se você fechar os olhos agora e se imaginar andando pelas ruas da Coreia do Sul, entrando em uma cafeteria, fazendo seu pedido para a garçonete em coreano, que sensação de liberdade incrível! Você vai se sentir coreana, afinal, você é do Brasil, mas o seu coração é da Coreia. Além, é claro, de poder ver suas séries e K-dramas em coreano sem precisar de legendas, ou mesmo as músicas sem tradução. Você vai se libertar do Google Tradutor, das traduções erradas de Instagram e até mesmo do guia quando você viajar para a Coreia. Enfim, aprender coreano é libertador e a sua jornada de aprendizado começa aqui no Projeto Coreano 2023. Na aula de segunda-feira, eu fiz uma verdadeira introdução ao coreano que nós utilizamos no dia a dia na Coreia do Sul, ensinando as vogais e as consoantes simples. Se você ainda não assistiu a primeira aula, aproveite para assistir o quanto antes, porque ela vai ficar no ar somente até domingo, às 20 horas. E hoje nós vamos continuar com o nosso estudo de coreano, agora com as vogais e as consoantes compostas do idioma coreano. Ontem foram as simples, agora as compostas. Então, já estamos subindo de nível. 안녕하세요, 여러분! Hoje é a nossa segunda aula do Projeto Coreano 2023. Na aula passada, nós aprendemos sobre Hangul, que é formado por 14 consoantes e 10 vogais simples. Hoje, a nossa aula vai ser a continuação da aula passada e nós vamos aprender sobre as vogais compostas e as consoantes compostas. As vogais compostas são chamadas de 쌍모음, 쌍모음, que é uma combinação de duas ou três vogais para formar outras vogais. Então, são 11 vogais compostas. E 쌍자음 são 5 consoantes que se juntam com o mesmo consoante para formar 쌍자음, um som mais forte, tensionado, que são no total 5. E com elas, a gente vai aprender também vários vocabulários. Então, vamos começar a nossa aula. Na língua coreana, existem 11 tipos de vogais compostas. Vamos aprender um por um, para você não confundir, ok? Essa aula fica na página 8 do meu e-book, que foi distribuído gratuitamente para vocês. Quem ainda não recebeu, vocês podem receber aqui no link abaixo. Tudo bem? Então, vamos juntar as vogais para formar vogais compostas. Vou juntar primeiro as vogais A com I. A vogal A
juntando com I, vai formar a vogal composta a vogal A, juntando com a vogal I, vai formar a vogal composta Escrevendo com a consoante ian, vai formar Agora, juntando a vogal O com I, vai formar outra Professora, como assim? Tem dois tipos de E? Sim, existem dois tipos de E. Na verdade, a primeira, que é a junção de A com I, é um pouquinho mais aberto. E essa é um pouquinho mais fechado. Mas no dia a dia, é muito difícil a gente identificar e diferenciar dessa E para essa. Então, eu digo que é a mesma E, não tem problema, só que a gente vai diferenciar nos vocabulários. Então, dependendo dos vocabulários, se você usar essa E ou essa E, vai mudar o significado, o sentido da frase ou o sentido do vocabulário, tá? Então, a gente precisa conhecer como é que escreve cada vocabulário, ok? Então, não precisa se preocupar, identificar por meio de som, e sim por meio de vocabulário. Você vai estudar o vocabulário, quando é que você vai usar essa E ou essa E, ok? Vamos conhecer dois tipos de ye. Essa é a junção de ió com i, vai formar ye. Ye. E aqui é a junção de ya com i. As duas vocais compostas têm o mesmo som. Ye, ye. Essa é a junção de ió com i e essa é a junção de ya com i, formando ye e ye. Professora, novamente? Sim, novamente é o mesmo som, tá? Mas não precisa se preocupar. Ai, professora, tenho que diferenciar? Não precisa, é o mesmo som, é a mesma pronúncia, certo? Então, não precisa se preocupar com isso. Nós estamos aprendendo como formar, como é escrito, para poder conhecer a letra, certo? Então, aqui é a junção de ió com i, e essa é a junção de ya com i, certo? Formando ye e ye. Agora, vamos juntar o com a. O com a, você vai formar a vogal composta uá, uá. Juntando o com a, vai formar a vogal composta uá, uá. Mas, como regra, a vogal nunca vai ficar sozinha, sempre vai escrever junto com alguma consoante. Então, a gente vai escrever primeiro aqui a consoante, certo? A consoante ian, e logo embaixo a vogal o, e na lateral a.
e aí vai formar uá, uá. Mesma coisa aqui, tá? Aqui é a junção de o mais é. E lembrando que essa é também é a junção de a com i, certo? Então, aqui é uma combinação de 3 vogais, tá? O com é. Aí vai formar a vogal composta ué, ué. E a ordem da escrita, primeiro sempre vai ser a consoante e logo embaixo a vogal de baixo e na lateral a vogal lateral, certo? Então, consoante, vogal de baixo, vogal lateral. Essa é a ordem para escrever, certo? E aí formando a vogal composta ué, ué. Essa é a junção de vogal o com i. Vogal o com i não é oi, e sim outra ué. Professora, tem mais de uma ué? Isso mesmo. Então, aqui é formado por o com i, certo? Então, tem diferença dessa para essa, não pelo som, e sim pelo significado das palavras. Tem algumas palavras que a gente vai escrever com essa ué e tem algumas palavras que a gente vai escrever com essa vogal, certo? Formando outra ué, ué. Agora vamos conhecer as vogais compostas formadas com U e O. U com O vai ser a vogal composta WO. WO. E aí a gente vai escrever primeiro a consoante IAN e depois a vogal de baixo U e depois a vogal lateral O. Vai formar a sílaba WO. WO. Segunda vogal composta é a junção de U com E. Essa é também é a junção de O com I. Lembra disso? Então, aqui é uma vogal composta com 3 vogais, certo? E aqui, U com E vai formar outra UE, tá? Então, existem 3 UE, só que não temos como diferenciar pelo som, tá? A gente diferencia pela escrita, pelo significado das palavras, tá bom? Ué, ué. Aqui, a consoante ian, depois U e depois E. Ué, ué. Agora, a junção de U com I vai formar wi, 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 wi. Significa cima também, tá? Então, wi significa cima. Junção de U com O vai formar WO. Junção de U com E vai formar outra ué. E aqui, junção de U com I vai formar wi, wi. Agora, a junção de U com I. Essa vogal U que eu designei, tá? Então, coloquei um acento para diferenciar de U normal, tá? Então, vai ser juntando com I, vai ficar
의, 의. A vogal composta 의 geralmente vai ter esse som, 의, mas pode ter outros sons. Então, eu vou colocar aqui essa vogal composta 의 pode ter sons, dependendo da palavra, o som 의, ou o som ou o som i. Vai depender da palavra, tá? Então, não tem como a gente adivinhar. Então, a gente vai ter que conhecer a palavra e o significado e o som, ok? Então, nos livros normais, didáticos, só passa o som 의, mas muitas vezes pode ler como som de e ou com som de i. Tudo bem? Então, a vogal composta 의 pode ter som de e e i. E com isso, vamos aprender palavras escrevendo com as vogais compostas. 어제. 어제 significa ontem. 어제. 어제. 어제, 어제, ontem. Cima, 아래, baixo. Cima, baixo. 아래. 아래. 뒤 é trás, atrás, tá? 아래, 뒤, 아래, 뒤. 어제, ontem. Somente a sílaba ué significa por quê. A gente pode escrever por quê sem o acento circunflexo ou com o acento circunflexo, dependendo da situação. Ué, por quê? Ué, por quê? 사과. Percebe que aqui eu não usei a consoante ian e eu usei a consoante kyo, certo? Então, as vogais compostas também vão formar sílabas com outras consoantes, não somente com ian, certo? 사과. Aqui traz também, eu usei a consoante tigut, certo? Então, 어제, ontem. 뒤, trás. 왜, por quê? cima. 아래, baixo. 사과, maçã. Sabe quando você assiste drama coreano, sempre aparece uma empresa, o presidente, né? Aquelas pessoas bem vestidas, de paletó, terno, bonito. Como é que chama empresa em coreano? Empresa é 회사. 회사 é empresa privada.
E para dizer reunião de empresa, reunião é 회의, 회의, 회사, 회의. 회 significa reunião, tá? Então, 회사 é empresa onde está reunido pessoas, tá? 회사, 회의, reunião, tá? Reunião de trabalho. 회사, 회의, 회사, 회의. Vamos treinar a vogal composta wi. Aqui eu coloquei com a consoante 기억. Aí vai ser qui. Qui. Significa orelha, orelha. Qui. Qui. Agora, com a consoante ian, vai ser wi. Cima. wi. Agora, com a consoante tigut, vai ser atrás. Tui. Tui. Qui, orelha. Wi, cima. Tui, atrás. Vamos aprender a palavra obrigado. Existem várias maneiras de falar obrigado em coreano. Eu vou ensinar a forma educada. 고마워요. 고마워요. 고마워요 é a forma educada para dizer obrigado. Agora, se a gente retirar somente yo, aí fica a forma informal, entre amigos, tá bom? Então, fica 고마워, 고마워. Aí, essa vogal composta, né? O, né? U com O, a gente usa aqui, tá? 고마워, 고마워요. Essa vogal composta, U com E, não é tão usada, tá? Não tem muitas palavras escritas com U com essa E, tá? E aí, 궤도, 궤도, 궤도 significa órbita. 궤도, 궤도. E aqui, 고마워요, 고마워요, obrigado, de forma formal, de forma educada, e retirando o yo fica 고마워, entre amigos, de forma informal, obrigado. Vamos treinar aqui essa vogal composta que é junção de o com i. Não é oi, é ué, certo? Então, uetu, uetu. Uetu significa casaco, tá? Casaco de frio. Uetu, uetu. Né. Com a consoante nian, fica né, né. Cérebro, né. E aqui, com a consoante shiot, vai formar a palavra metal. 쇠, 쇠. E essa palavra que a gente praticou agora há pouco, empresa, 회사, 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 empresa. Mais uma vez, 외투, 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 casaco. 뇌, cérebro. 뇌, 쇠, 쇠, metal. 회사, 회사, empresa.
Vamos treinar a vogal composta O com E, tá? Que é ué. Aqui, olha só. 돼지, 돼지. 돼지 significa porco. 돼지, 돼지. E aqui é uma expressão para dizer não pode. 안 separado 돼, certo? 안 돼, 안 돼. Não pode. De forma informal, certo? 안 돼. Não pode. 안 돼. 안 돼. 돼지, porco. 안 돼. 안 돼. Não pode. Agora, essa palavra an significa não. Eu estou adiantando aqui, né? O 받침, que é an. Na próxima aula a gente vai aprender 받침, mas só para explicar essa expressão, para dizer não pode. 안 돼. 안 돼. Não pode. 왜? 왜? Por quê? 왜? Por quê? 돼지. 돼지. 안 돼. Não pode. 왜? Por quê? Se a gente juntar aqui a palavra 돼지 com 고기, fica 돼지고기. 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 O que é 고기? 고기 significa carne. Então, 돼지고기 significa carne de porco. 돼지고기. 돼지 안 돼, não pode. 왜? Por quê? 돼지고기, carne de porco. Agora vamos praticar aqui a palavra quer. Quer. Quer, escrito com AI, é cachorro ou cão. Quer. Quer. Caranguejo. E aqui o relógio. 시계. 시계. Percebe que esse ye com a consoante kior parece mais que do que tá? Aqui, quando se junta com a consoante kior, a gente não precisa pronunciar que, é somente que de forma mais suave, tá bom? Então, parece tudo a mesma coisa, né? Então, por isso que eu coloquei aqui as 3 palavras para você comparar, tá? Então, vamos lá. Que cachorro. Que caranguejo. 시계. 시계. relógio. Que 시계. Vamos aprender 2 palavras. 의자. 의자. cadeira. E aqui o médico é 의사. 의사. 의자. cadeira. 의사. 의사. médico ou médica. Mais uma vez, essa vogal composta 의 é 의. 의자. 의사. Gente, aqui eu coloquei sou eu ou eu sou, tanto faz. 저 é de forma educada. Na aula passada eu expliquei que é eu, de forma informal. Só que aqui está conjugado de forma formal, então 예요 significa sou, tá? Ou é.
Então, eu sou, 저예요. 저예요. Eu sou ou sou eu. 저예요. 저예요. Vamos agora para as consoantes compostas. Consoantes compostas em coreano é 쌍자음. 쌍 significa duplo, tá bom? Então, 쌍자음, 쌍모음 significa duplo, certo? Então, existem 5 consoantes que vão vir em dupla. E aí a gente vai produzir um som mais forte, um som tensionado. Tudo bem? Então, eu vou mostrar essas consoantes duplas e a gente vai produzir o som, tá bom? Primeiro, 기억. 기억, juntando com outra 기억, vai formar 쌍기억. Essa palavra 쌍. E aí coloca o nome da consoante. Aí vai ser 쌍기역. 쌍기역. A próxima consoante é 디귿. 디귿 juntando com outra 디귿 vai formar 쌍디귿. 쌍디귿. Agora, a próxima consoante vai ser 비읍 com 비읍, vai ser 쌍비읍, 쌍비읍, 쌍비읍. A outra consoante é 시옷, juntando com outra 시옷, vai formar 쌍시옷, 쌍시옷. E por último, 지읒 com 지읒, 쌍지읒, 쌍지읒. São 5 consoantes que podem vir duplas. Vamos ver. 기억 com 기억, formando 쌍기역. Vai ter o som de K. É o K do português. Lembra? 기억 com 기역 tinha diferença. Agora, juntando com 쌍기역, tem essas 3 sons, tá? Vamos ver. 기역, K. 기역 tem o som de K. E 쌍기역 tem o som de K. K, K e K. Essa é o K forte, tensionado. 디귿 com 디귿 vai formar som de T, T de tatu, certo? Então, a gente tinha o som de D, que era o 디귿, tá. 티읕 era aquele som aspirado, tá. E agora, 쌍디귿 tem o som de T de tatu do português, tá, de tá bom, certo? É o som tensionado, mais forte. Agora, 비읍, tá? 비읍 é aquele som de B de bola, lembra? Então, a gente vai juntar 비읍 com 비읍, vai formar 쌍비읍, vai ser o P, P forte, pá, de papai, certo? É pá, pá. Agora, 시옷 é o som de S. Então, juntando um S com outro S, tá? Vai ser aquele som mais forte. Lá no 시옷, a gente viu que tinha o som de S suave e SH, chá. Aqui, a gente vai ter o som de S forte. Vai ser sa, sa. E agora, 지읒 com 지읒, juntando, lembra?
Jiu tinha o som de DJ, já. Agora, juntando com outro som, jiu, não vai ser parecido, vai ser aquele som mais forte, é o já, já, certo? Então, eu vou representar TTCH, bem forte, já, já. Vamos lá, cá, tá, pá, sa e tchá. Percebe que as consoantes duplas são sons fortes, tensionados? Cá, pá, tá, sa, tchá. Percebe? Agora, vamos juntar com as vogais, conhecendo palavras, tá bom? Que é mais fácil a gente fixar essa letra junto com as vogais, tá bom? Vamos conhecer as palavras que entram a consoante dupla. Sangyo, tá? Aka, aka. Aka significa mais cedo. Aconteceu agora há pouco, mais cedo. Aka 했어요. Aka, aka significa mais cedo. 까마귀, 까마귀. 까마귀 é o corvo. 까마귀, 까마귀, corvo. 꼬마, 꼬마. 꼬마 é outra forma de chamar criança. A gente viu na aula passada a criança aí, lembra? Aqui, 꼬마 é outra forma de falar criança, criança baixinha, tá? 꼬마 é criança. 아까, 아까, mais cedo. 까마귀, 까마귀, corvo. 꼬마, 꼬마, criança. Vamos conhecer algumas palavras que entram 쌍디귿. 쌍디귿 é aquele som mais forte, T. Então, aqui, ó, 머리. 머리 significa cabeça. A gente viu na aula passada, né? 머리, 머리. E a palavra 띠 significa alguma cinta, tá? Então, 머리띠 é a tiara. 머리띠, 머리띠, tiara. Agora, 허리 significa cintura, mas vamos aprender mais uma palavra, né? 허리 significa cintura. E se a gente coloca 띠, que é uma cinta ou uma fita, então 허리띠 é o cinto, tá bom? Então, 머리띠, tiara. 허리띠, cinto. 띠 é uma fita ou uma cinta, certo? 머리띠, 허리띠. Agora, mais uma expressão. 어때요? 어때요? Que tal? Como é? O que você acha? 어때요? Para perguntar o que você acha, de forma educada. Toda vez que termina em yo, é porque eu estou conversando com você de forma educada. E se a gente retirar o yo, aí fica de forma informal, entre amigo, certo? Então, se eu te perguntar, 어때? Então, é para perguntar, como é que eu tô vestida? E você, gostou? Como é que tá? Eu tô bonita? Para perguntar a sua opinião, tá? 어때? 어때? Que tal? 어때요? De forma educada. 어때요? 어때요? Ou 어때? 어때?
Agora vamos para Sangbiup. Sangbiup é aquele P forte. Vamos conhecer Apá. Apá é o papai, uma criança chamando o papai, tá? Papai, apá, apá, papai, apá. Agora, para a gente chamar opá, não é qualquer homem que você vai chamar de opá, certo? De uma mulher, quando tiver um irmão mais velho, a gente chama de opá, opá, irmão mais velho. Agora, se tiver um amigo um pouquinho mais velho que eu, aí a gente chama pelo nome da pessoa junto com opá, tá? Então, dando um exemplo, se for Paulo. Paulo é um homem mais velho que eu e ele é meu amigo, então geralmente chama assim, Paulo opá, Paulo opá. Ou se for um Bruno, Bruno opá, Bruno opá. Desse jeito, tá? Então não é qualquer homem que você vai chamar de opá não, tá bom? Vamos lá. Apá, papai. Opá, irmão mais velho, de mulher para homem, tá bom? Mas professora, eu já vi muita gente chamar todo mundo de opá. Pois é porque as fãs chamam os artistas de opá para dizer de forma carinhosa, tá bom? Mas você não pode chamar na rua, na Coreia, qualquer homem só porque você achou bonito chamar todo mundo de opá, tá bom? Então, opá, na verdade, é restrito para o irmão mais velho da família de sangue ou um amigo conhecido. E aí você coloca o nome e depois atrás você coloca a palavra opá, tá bom? E agora, beijinho. Popô, popô, certo? É aquele beijinho. Popô. Popô, beijinho. Apá, apá. Opa, opa. Popô, popô, beijinho. A consoante composta, Sangsiot, é muito utilizado, mas é que a gente ainda não viu o batim, então por isso que eu não tenho como passar vários vocabulários. Então aqui hoje eu vou apresentar só uma palavra que se escreve com Sangsiot, certo? E uma palavra que se escreve com Sangjiet, tá bom? Mas na próxima aula a gente vai ver vários outros vocabulários e expressões que entram essas consoantes duplas, tá bom? Então vamos praticar. Lixo em coreano é 쓰, 쓰, 쓰레기, 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 lixo, 쓰레기. Agora, ensopado, esse é o ensopado coreano. Na culinária coreana existem vários tipos de sopa, tá? E aí uma delas é kimchi-jjigae. Kimchi é aquele salada, né, em conserva de acelga. Geralmente é muito popular fazer um ensopado de kimchi, tá? Então kimchi-jjigae, jjigae, jjigae é o ensopado, tá bom? Então vamos praticar. 쓰레기, 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 lixo. Ensopado, 찌개, 찌개. E com isso, nós estudamos hoje as vogais compostas e as consoantes compostas. As vogais compostas são formadas por 2 ou 3 vogais, formando 11 tipos, tá? 11 vogais compostas. E as consoantes compostas são 5 consoantes compostas.
Aprendemos também vários vocabulários e expressões que se escrevem com essas vogais compostas e as consoantes compostas. Vocês precisam praticar as palavras que foram estudadas hoje, escrevendo e falando em voz alta, juntamente com os vocabulários da aula passada, para vocês fixarem o conteúdo e o alfabeto coreano Hangul, certo? Quem ainda não recebeu o material, é só vocês entrarem aqui no link que fica aqui abaixo, para vocês receberem o conteúdo e precisa praticar todos os vocabulários. E não se esqueça de fazer todos os exercícios e depois fazer a provinha, tudo bem? Então, na próxima aula, a gente vai estudar o patin junto com várias outras expressões, tá bom? Então, não perca a próxima aula, tá bom? Eu aguardo vocês! Nesta aula, você aprendeu as vogais e as consoantes compostas. Então, agora você precisa estudar e revisar o conteúdo para ir fixando na sua cabeça. Não se preocupe em ter que decorar de uma vez tudo o que aprendeu. Esse é um processo que leva tempo. Fique tranquilo, você é mais inteligente do que pensa. E aprender coreano, um novo idioma, vai te provar isso. Um conselho que eu te dou é: treine em voz alta. Agora eu tenho uma tarefinha para você fazer. Escolha 5 palavras e grave você falando essas palavras em voz alta. Depois de gravar, compare o seu áudio com o meu. Dessa forma, você vai conseguir se autocorrigir e vai estar aprendendo coreano até o sotaque coreano certinho. Essa é a melhor forma de você saber se a sua pronúncia está correta. Mas antes da tarefa, baixe o resumo da aula em PDF. Se por acaso você acabou saindo do grupo de WhatsApp, clique agora no link que está aqui embaixo e volte correndo. Dessa forma, você não vai perder nada. E não se esqueça que todas as pessoas que fizerem as 3 provas e acertarem pelo menos 7 questões em cada, vão participar do sorteio de 2 vagas do meu curso completo e fechado de coreano. Eu expliquei isso melhor na aula de segunda-feira, mas vou falar rapidinho novamente para você relembrar. No domingo, dia 5 de fevereiro, às 8 horas da noite, eu vou abrir uma live, que será a última aula do evento. E nessa live, eu vou aproveitar para fazer o sorteio dessas 2 vagas do meu curso fechado. Essa live de domingo não ficará gravada, então você vai precisar assistir ao vivo. Mas somente as pessoas que fizerem as 3 provas e acertarem pelo menos 7 questões em cada uma delas, vai poder concorrer. Também é muito importante que você coloque o mesmo e-mail nas 3 provinhas, senão você vai ser desclassificada, tá bom? Preste atenção para não escrever o seu e-mail errado. E agora eu preciso da sua atenção porque vou falar uma coisa importante. Essas provinhas só ficarão disponíveis para você até domingo às 16 horas do horário de Brasília. Se você entrar depois desse horário, você não vai conseguir fazer a prova. Assim que der 16 horas do domingo, a minha equipe vai separar todas as pessoas que fizeram as 3 provas e que acertaram pelo menos 7 pontos em cada uma delas, para que eu possa fazer o sorteio ao vivo na live de domingo, que vai ser às 20 horas do horário de Brasília. E antes de finalizar, eu quero deixar um recado para você. Você lembra dos meus alunos falando em coreano? Eles aprenderam a falar daquele jeito, com o mesmo método. O método é esse, que é o mais conhecido do Brasil, quando o assunto é aprendizado de coreano. Um método que fez eles saírem do zero e falarem de forma como você viu. E este é o meu método, o método Nanum, que faz parte do meu curso fechado, o Nanum Coreano. E se você também quer aprender coreano, fique atento, porque no final do Projeto Coreano 2023, eu vou abrir as matrículas do meu curso Nanum Coreano e você vai ter a oportunidade de ser meu aluno, minha aluna, aproveitando por 3 anos todo o conteúdo que eu ofereço no meu curso completo. Além, é claro, dos 3 certificados do curso. Quem conclui o Nanum Coreano sai com 3 certificados que valem em todo o Brasil e mostram seu nível de fluência no coreano. E como eu fiz na aula de segunda-feira, agora eu vou me despedir em coreano. 2023년 한국어 프로젝트는 아직 끝나지 않았습니다.
아직 더 많이 공부할 게 남아 있어요. 다음 시간부터 나눔 한국어 수강생 모집에 대해 좀 더 자세하게 말씀드리겠습니다. 오늘 수업에 참여해주신 모든 여러분들께 대단히 감사합니다. 다음 한국어 수업은 2023년 2월 3일 금요일 오후 8시 브라질리아 시간에 있습니다. 2023년 한국어 프로젝트 새로운 언어를 배우고 한국을 방문하는 꿈을 이룰 수 있도록 이 프로젝트에 끝까지 참여하셔서 새로운 인생을 맞이하길 바랍니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 짜오! 안녕하세요. 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 안녕하세요, 여러분. 안녕하세요, 여러분. 제 이름은 밀리언입니다. 오늘은 여행에 대해 이야기할 거예요. 이번 주말에 날씨가 좋으면 가라미랑가에 갈 거예요. 가라미랑가는 작은 도시예요. 공기가 맑고 경치가 좋아요. 저는 공원에 산책하고 사진도 많이 찍고 싶어요. 오늘은 아직 월요일이에요. 괜찮아. 자, 오늘은 영상 여기까지. 그리고 제 영상을 봐줘서 감사합니다. 선생님, 너무 감사합니다. 안녕.